Olá, bem-vindo ao trabalho de conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso título é O impacto da pandemia da Covid-19 no processo de alfabetização, olhares docente. Integrantes: Alessandra, Ana Carolina, Débora, Jéssica, Maria e Rejane. Começaremos com uma breve introdução do assunto, onde falaremos conceitos importantes da área na fundamentação teórica. Em seguida, veremos a metodologia usada no trabalho, bem como os resultados obtidos. Finalizaremos com uma breve discussão e uma conclusão pertinente ao assunto. A fundamentação teórica começa falando justamente da alfabetização, que é um processo gradativo que ocorre ao longo do percurso escolar. Porém, ele não é inerente somente à escola, uma vez que as vivências, as experiências de cada aluno além do ambiente escolar são fundamentais para esse processo, e por isso a participação da família é tão importante. Bom, além disso, analisando as bibliografias sobre a alfabetização, também conclui que o docente tem um papel fundamental nesse processo e que a alfabetização também consiste nas maneiras que o professor utiliza para ensinar o aluno a ler e escrever. Dessa forma, as práticas de alfabetização, justamente por se tratar de um processo gradativo, devem partir de ações de motivação, de reconhecimento de pequenas conquistas de cada aluno. E nesse processo, a ferramenta de sondagem ela é fundamental para nortear o trabalho docente. Quando o professor ele utiliza-se da sondagem, ele consegue observar as dificuldades, as facilidades que cada aluno tem em relação ao ensino-aprendizagem e traçar estratégias didáticas justamente para tornar a alfabetização efetiva. Durante a pandemia houve uma dificuldade de realizar essa sondagem de maneira remota, uma vez que a sondagem ela é realizada dentro do ambiente escolar, observando os alunos, avaliando, levando em consideração os conhecimentos prévios, esse incentivo, a motivação de cada um. Nesse quadro podemos ver justamente essa gradatividade, o tempo que se leva até o processo de alfabetização mesmo completo, e por isso é tão importante que esse processo seja colaborativo, participativo, e não envolva somente a escola, mas sim a família, enfim, que realmente motive os alunos. Então, vai lá da fase pré-fonológica até o conhecimento das relações fonema-grafema, consciência fonêmica, enfim, passa por todo esse processo. Em relação ao contexto da pandemia de Covid-19, ela trouxe um impacto muito grande na educação a nível mundial. Mais de 99% das escolas foram fechadas e houve um impacto muito significativo no ensino e aprendizagem. Aqui no Brasil se evidenciou a desigualdade social por conta da dificuldade de acesso ao ensino remoto, que foi muito desafiador até mesmo para os docentes, porque muitos não tinham muita familiaridade e prática na utilização das tecnologias. Muitas escolas, nesse contexto, utilizaram da disponibilização de conteúdos impressos para os alunos, mas o incentivo por parte da família não foi muito grande, então pôde-se observar muito a evasão escolar, uma vez que o INEP mesmo divulgou que a maioria das aulas eram ao vivo e, por isso, a duração delas também era muito menor do que as aulas presenciais. Então, muitos alunos que não tinham nenhuma conectividade não conseguiam acessar essas aulas. Por isso, os objetivos desse trabalho é justamente identificar os problemas educacionais decorrentes desse impacto da pandemia no processo de ensino-aprendizagem relacionados à alfabetização. Analisar a partir das perspectivas docentes de uma escola municipal em São Paulo, justamente para ter essa noção da evasão escolar, da desigualdade, a partir de um questionário enviado às professoras, para realmente ter essa expectativa de reconhecer toda a movimentação em relação ao processo de alfabetização, no contexto da pandemia e com a retomada das aulas presenciais agora, as dificuldades, os conflitos, que elas observaram durante a utilização dessas tecnologias para o ensino remoto, se vai continuar, utilizando, e também determinar as formas de avaliações que foram adotadas, como elas vão retomar, esse processo de sondagem, principalmente, e as consequências do distanciamento, da comunidade escolar. A metodologia utilizada nesse projeto se deu início a partir de um trabalho coletivo e colaborativo, utilizando o Design Thinking. Essa técnica, também conhecida como brainstorm,
ou tempestade cerebral, propicia o desenvolvimento da criatividade. Dessa forma, o fluxograma possibilitou diretamente nortear as principais etapas deste trabalho. Sendo assim, optou-se em fazer uma pesquisa qualitativa com professoras de uma escola da Zona Norte de São Paulo, utilizando o Google Forms. Foi explicado às participantes da pesquisa a natureza e a proposta investigativa deste trabalho. E também foram coletadas suas autorizações através de um termo de consentimento livre e esclarecido. Após análise das respostas das professoras, realizou-se uma revisão sistemática da temática a ser desenvolvida neste trabalho. Para a busca teórica, utilizou-se a pesquisa avançada do Google Acadêmico. Dessa busca, foi realizada a leitura dos objetivos de cada uma, sendo excluídas aquelas que não possuíam temática relacionadas a esse trabalho. A partir daí, foi realizado o cronograma de execução, contendo o plano de trabalho com as etapas desenvolvidas em cada quinzena. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, agora nós vamos ver alguns resultados obtidos. Primeiramente, nós fizemos um levantamento de questões relacionadas aos desafios pré-pandemia com os professores de ensino fundamental 1 da referida escola. O questionário foi enviado para mais de 20 professores, sendo que somente 4 responderam. As 4 professoras que responderam ao questionário nos relataram alguns desafios que ocorriam na alfabetização antes da pandemia. Entre eles, podemos destacar a escassez de recursos, sendo que muitas delas disseram que tinham que levar materiais de próprio bolso para poder facilitar as aprendizagens dos alunos. Além disso, elas relataram um baixo acompanhamento dos pais e responsáveis em relação às aprendizagens das crianças. Por fim, elas colocaram a falta de estímulos no aprendizado e nas interações no ambiente escolar como mais um desafio que existia antes da pandemia e que era decisivo para o processo de alfabetização. Ao se observar os relatos das professoras em relação ao período do isolamento social a que todas as escolas foram submetidas durante o ano de 2020, elas relataram algumas questões relacionadas às aprendizagens. Primeiro, elas pontuaram que houveram pouquíssimos avanços no quesito alfabetização, sendo que, em relação à comparação do ano de 2019, muitos alunos apresentaram retrocessos nas aprendizagens, fato esse que elas nunca haviam observado. Uma outra questão pontuada foi que a falta de interação presencial entre professor e aluno também foi um desafio para as aprendizagens, principalmente no quesito da alfabetização, sendo que esse contato é fundamental para que a criança efetivamente possa ser alfabetizada. Além disso, as professoras pontuaram que houve uma baixa adesão às atividades online realizadas durante o ano de 2020. Para se ter uma ideia, uma das professoras relatou que numa sala de 30 alunos, apenas 4 realizavam as atividades. E essa baixa adesão não se deve a uma atividade pouco atrativa. Pelo contrário, as professoras faziam de um tudo para conseguir atrair os alunos para as atividades. Elas usavam jogos pedagógicos, usavam trechos de filmes, usavam aulas remotas, sendo que muitas delas utilizavam períodos fora do seu horário de trabalho para conseguir adequar todos os alunos nas videochamadas. Então, não foi por falta de esforço da parte das professoras que nós tivemos esse baixo desempenho durante o ano de 2020. Um outro desafio muito mencionado pelas professoras foi o baixo acompanhamento das famílias. Esse baixo acompanhamento já existia antes da pandemia, só que durante o isolamento social, em que a criança precisou realizar as atividades de maneira remota, era fundamental que houvesse um responsável ajudando nesse processo, dado que a apropriação das tecnologias nem sempre se faz de maneira tão fácil. Por isso,
a falta de acompanhamento das famílias também foi um fator decisivo no desempenho das crianças. Em relação à prática das sondagens, essa prática não foi possível de ser realizada durante o isolamento, sendo que apenas uma até tentou realizar a sondagem de maneira remota, mas ela percebeu que quando ela conversava com a criança de maneira individual, só ela e a criança na videochamada, haviam interferências, às vezes de ruídos, às vezes a família tentando ajudar e aí falava como que a criança tinha que escrever aquela palavra e isso acabava mais atrapalhando do que ajudando, porque a professora não conseguia fazer a leitura real de qual era a aprendizagem da criança. Nesse caso, as professoras decidiram não mais tentar fazer a sondagem de maneira remota e aguardar o retorno às aulas presenciais. O ano de 2021 foi marcado pelo retorno às aulas presenciais, sendo que esse retorno ocorreu de maneira gradativa, dependendo da fase em que as cidades ou os estados estivessem em relação à pandemia da Covid-19. Um desafio contado pelas professoras foi que o distanciamento causado no ano de 2020 acabou gerando nos alunos alguns sentimentos e algumas atitudes que não eram comuns antes. Elas relataram um fator que nem sempre era observado, que é a apatia dos alunos em relação às aulas. Quando os alunos chegaram para ter as aulas presenciais, as professoras imaginavam que eles estariam felizes, estimulados, querendo aprender, e não foi isso que foi observado. Pelo contrário, muitos alunos se mostraram apáticos, desinteressados e até mesmo com retrocessos na aprendizagem. Outras aflições que foram percebidas foi a necessidade do cumprimento do currículo. Uma outra coisa que também foi um desafio para as professoras foi o fato de que, como os acompanhamentos remotos ocorreram de maneiras diferenciadas, com o retorno às aulas presenciais e o atendimento em salas únicas, houve um aumento na heterogeneidade do público. Essa heterogeneidade já era marcada, já era existente, já era comum e até esperada. Só que como houve um gap, houve um intervalo, podemos dizer, para muitas crianças, que o ano de 2020 não houveram aprendizagens, a gente pode dizer que essas crianças que estavam sem estudar em 2020 voltaram com muito mais defasagens do que as crianças que tentaram fazer alguma coisa, tentaram estimular-se cognitivamente. Então, o desafio de atender um público ainda mais diverso se tornou muito maior com o retorno. Além disso, a falta de socialização devido à pandemia também mostrou uma falta de socialização no retorno, sendo que muitas crianças que antes da pandemia tinham hábitos de conversar, de rir, de brincar juntas, quando retornaram, além de apáticas, não queriam falar com ninguém, não queriam conversar, não queriam participar das aulas, postura totalmente diferente do que se tinha anteriormente. Por fim, o uso das máscaras, o uso das máscaras foi um grande dificultador, porque as professoras relataram que na hora de explicar as palavras, de ensinar as palavras para as crianças, é fundamental que se observe a boca, se escute atentamente o som que aquela palavra faz, se observe o processo de respiração por onde o ar entra e o ar sai, para ver qual é o tipo de som, se é um som nasal, por exemplo. Esse fato não é permitido com o uso das máscaras, porque uma vez com a máscara, a criança deixa de enxergar esta região do rosto. Então, a leitura visual que se esperava para a aprendizagem de algumas palavras não ocorre. Além disso, a máscara muda o som de muitas palavras, dificulta a fala de muitas palavras, a compreensão do que se é falado. Então, em uma sala de 30 alunos que já existiam divergências e ruídos que podiam dificultar as aprendizagens, agora, com o uso da máscara, o som da voz e o que se fala nem sempre é compreendido. Mas as professoras não se deixaram abater. Tiveram várias ações e propostas a fim de tentar retomar as aprendizagens dos alunos e fazer com que eles avançassem. A primeira ação proposta
pelas professoras foi a utilização de rodas de conversa. Afinal, essas crianças ficaram mais de um ano longe da escola, então muita coisa aconteceu na vida delas. Por isso, ouvir ativamente os estudantes, compartilhar experiências e vivências foi fundamental para que as crianças pudessem se sentir acolhidas e também pudessem se sentir parte daquele ambiente novamente, para que elas pudessem desenvolver as suas aprendizagens e também a autoconfiança que para muitas havia sido perdida. Em relação aos ambientes de aprendizagem, as professoras diversificaram as estratégias, tentaram trazer atividades lúdicas, brincadeiras, coisas mais estimulantes, para que as crianças pudessem retomar a sua energia, a sua empolgação, o seu desejo por aprender. A escola analisada tem um bom desempenho na alfabetização. De acordo com os resultados da Prova São Paulo, o segundo e o terceiro ano obtiveram um desempenho adequado em 2018. Em 2019, o segundo ano manteve adequado e o terceiro ano passou para o básico. A prefeitura ela oferta uma recuperação paralela contraturno para auxiliar nesse processo de alfabetização. Então, não é algo que se limita somente à sala de aula no horário regular. De acordo com os resultados do IDEB, com a meta do IDEB, o número que a escola precisava atingir, a meta era 6,5. E apesar de não ter alcançado esse número, os resultados eles mostram que teve um avanço no desempenho, pois a nota foi 5,9 em 2017 e 6,1 em 2019. Então a gente consegue ver que há um esforço da equipe docente nesse processo de alfabetização, apesar de todos os desafios que a gente sabe que a escola e toda a rede enfrenta. Por meio das respostas do questionário, a gente consegue analisar um pouco o perfil dos professores, já que enviamos o questionário para 20 docentes e somente 4 deles responderam. Então, nós conseguimos perceber que não há uma preocupação em uma atividade que não seja obrigatória e nenhum interesse no caso de um estudo educacional. E isso não necessariamente seja culpa do professor, tendo em vista que a grande parte dos professores da unidade tem acúmulo de cargo e sofrem com a precarização do ensino. Continuando com os nossos dados, a gente observa que até 2019, a maioria dos alunos no segundo ano estava na hipótese alfabética. Já em 2021, muitos alunos estagnaram ou até retrocederam. A pandemia, então, ela realmente trouxe vários impactos negativos e existem muitas coisas que precisam ser feitas para poder sanar esses impactos e muitos desafios para poder superar. Um dos grandes problemas com o retorno das aulas nesse momento de pandemia está no uso da máscara, pois as crianças não conseguem visualizar a boca ao emitir os sons, então isso dificulta bastante na alfabetização. E um outro desafio também se dá na parte da família, tendo em vista que a família é imprescindível. Então, as crianças que voltaram sem o auxílio da família voltaram com uma dificuldade ainda maior. Então, a gente consegue, entre todas as dificuldades educacionais causadas da pandemia, a gente, como já falei, consegue identificar aí um problema muito grande na alfabetização. Os resultados eles são devastadores. Muitas crianças voltaram mais apáticas, introspectivas e, como já disse, o auxílio da família é muito importante. Então, um dos maiores desafios na alfabetização é voltar a ter esse vínculo com as crianças e entender melhor como lidar com elas, já que elas voltaram de uma maneira bem diferente por conta do isolamento social. Bom, esse foi nosso TCC. Espero que todos tenham gostado, que se façam bom proveito, que tenha sido
útil e esclarecedor para todos vocês. E gostaria de agradecer em especial a nossa orientadora, a professora Roberta, as professoras participantes que responderam o questionário, a professora Arlete, Gilmara, Mercy, Roseli e também a coordenadora Lívia. Muito obrigada.